Em 1912, um colecionador abriu um livro, esperando encontrar apenas mais uma relíquia antiga. Mas, ao virar as páginas, percebeu algo perturbador. Nenhum símbolo fazia sentido. Nenhuma palavra era reconhecível. Décadas se passaram. Tecnologias avançaram. Computadores analisaram cada linha. E mesmo assim nenhuma frase foi compreendida. Porque este livro não esconde apenas um segredo. Ele parece resistir ativamente a ser entendido. Se você gosta de enigmas e mistérios, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Seu apoio faz toda a diferença. No ano de 1912, um colecionador de livros raros se depara com um objeto singular. Um manuscrito sem data, sem título, sem autor identificado e escrito em um idioma que, aparentemente, não existe em nenhum outro lugar do mundo. A obra contém mais de 240 páginas ilustradas e, até hoje, nenhuma delas pôde ser decifrada ou compreendida. Trata-se de um dos mistérios mais profundos e impenetráveis do último século, tornando-se uma das maiores obsessões do mundo acadêmico e da comunidade criptográfica global. Durante mais de 100 anos, as mentes mais brilhantes da criptografia mundial dedicaram suas vidas na tentativa de desvendar seus segredos. Na década de 1970, agências de inteligência norte-americanas, como a CIA e a NSA, também aplicaram seus recursos e tecnologias na análise do texto, porém sem sucesso. Universidades de prestígio como Harvard, Cambridge e Oxford realizaram escaneamentos de alta resolução, classificações detalhadas e estudos estatísticos exaustivos. Dezenas de anos foram investidos em análises minuciosas e milhares de pesquisadores profissionais e amadores acabaram se tornando obcecados pelo enigma. Na internet existem fóruns, blogs e comunidades inteiras dedicadas exclusivamente a debater cada linha desse livro, gerando mais de 80 teorias diferentes sobre sua origem. No entanto, é um livro que ninguém conseguiu entender. Não se sabe o significado de uma única palavra, nem de uma única frase. Esta é a história do manuscrito Voynich. O aspecto mais desconcertante de todo esse enigma é que o texto aparenta ter sentido. Não se trata de uma sequência aleatória de caracteres. Existem regras gramaticais implícitas, repetições estruturadas e padrões que se comportam exatamente como os de um idioma real e funcional. O vocabulário obedece a leis estatísticas conhecidas e as palavras se agrupam em categorias lógicas. Algumas palavras aparecem apenas em seções específicas do livro, enquanto outras repetem estruturas internas previsíveis. Contudo, toda essa ordem aparente não conduz a nenhuma tradução coerente. À primeira vista, o manuscrito Voynich assemelha-se a qualquer outro livro antigo. Está encadernado em couro modesto e não apresenta nada de extraordinário externamente. A estranheza começa apenas quando ele é aberto. As páginas não são feitas de papel comum, mas sim de pergaminho grosso, velino, do tipo utilizado há séculos na Europa. Além disso, a estrutura física é complexa. Nem todas as páginas são folhas simples. Algumas são grandes fólios que se desdobram em múltiplos painéis, revelando diagramas extensos, quase como mapas. Todo o conteúdo foi escrito com uma tinta que permanece perfeitamente legível, apesar da passagem do tempo. Entretanto, o que mais surpreende os especialistas é a organização impecável da escrita. Não há erros visíveis, não há rasuras, não há sinais de hesitação ou improvisação. Cada linha, cada símbolo exótico e cada ilustração foram colocados com uma precisão cirúrgica, sugerindo que o autor, quem quer que fosse, tinha o conteúdo perfeitamente planejado desde o início e o transcreveu com fluidez absoluta. O volume conta atualmente com mais de 240 páginas, embora os estudiosos acreditem que originalmente fosse mais extenso e que cerca de 20 páginas tenham se perdido ao longo dos séculos. O alfabeto utilizado não possui relação clara com nenhum sistema de escrita conhecido na história da humanidade. Não é latim, não é árabe, não é grego, nem cirílico. Alguns símbolos lembram vagamente letras cursivas europeias, outros assemelham-se a números arábicos.
e alguns não se parecem com absolutamente nada conhecido. Pode tratar-se de um idioma artificial, de uma língua natural perdida no tempo, ou talvez nunca tenha sido um idioma de fato. Acompanhando o texto, há centenas de ilustrações coloridas, mas estas também desafiam a lógica e não oferecem contexto claro para a tradução. A história moderna do manuscrito começa em 1912, quando Wilfrid Voynich, um livreiro e antiquário polonês, adquire o livro na Itália, em meio a um lote de textos que pertencia aos jesuítas da Vila Mondragone. Tudo parecia uma transação normal até que ele examinou o conteúdo. Desde o primeiro dia, Wilfrid foi consumido pela curiosidade. Convencido de que havia descoberto um manuscrito secreto de importância monumental, ele passou o restante de sua vida tentando decifrá-lo e enviando cópias para especialistas, mas morreu sem sequer se aproximar de uma resposta. Hoje, o manuscrito encontra-se depositado na Biblioteca Beinecke, de manuscritos e livros raros, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sob a catalogação Beinecke MS 408. Armazenado sob condições atmosféricas rigorosamente controladas, raramente é exposto ao público, embora exista uma versão digital completa disponível para estudo global. Durante séculos, este livro não teve um nome oficial. Hoje o conhecemos como Manuscrito Voynich, em homenagem a Wilfrid, o homem que o resgatou do esquecimento. Tudo nessa obra foi executado com precisão e detalhe. Cada página parece ter um propósito específico, e, no entanto, não compreendemos nenhum deles. Por mais de um século, historiadores e criptógrafos têm se debruçado sobre a mesma pergunta fundamental. Quem escreveu isso? A primeira pista concreta sobre a autoria surgiu graças ao próprio Wilfrid Voynich. Enquanto examinava o manuscrito sob luz forte, ele encontrou uma assinatura oculta na margem de uma das primeiras páginas, quase apagada, como se alguém tivesse tentado raspá-la ou dissolvê-la séculos atrás. O nome revelado foi Jacobus Sinapius. Jacobus, ou Jakub Ostitsky Stepense, era um médico e farmacêutico renomado que serviu como destilador imperial na corte do imperador Rodolfo II em Praga. Ele era famoso por seu vasto conhecimento em botânica, ervas medicinais e alquimia, cultivava plantas, destilava essências e realizava experimentos com grande sucesso financeiro e social. A hipótese inicial parecia sólida. Se o manuscrito contém, em sua maior parte, ilustrações de plantas estranhas e diagramas que parecem farmacêuticos, ele poderia muito bem ter sido escrito por um médico alquimista como Sinapius. No entanto, essa teoria foi descartada com o tempo. A análise histórica sugere que o mais provável é que o manuscrito tenha apenas passado pelas mãos de Sinapius, como parte de sua coleção ou da biblioteca imperial, talvez um presente do imperador, uma compra ou um empréstimo não devolvido, mas que ele não seria o autor da obra. A segunda grande teoria sobre a origem do livro nasce da descoberta de uma carta autêntica, encontrada anexada ao manuscrito. O documento, datado de 1665, embora o texto original mencione 1665 ou 1666, dependendo da fonte, o contexto é o século XVII, foi assinado por Johannes Marcus Marci, um respeitado médico e reitor da Universidade de Praga. A carta era endereçada a Athanasius Kircher, um dos intelectuais mais célebres da época, residente em Roma. No texto, Marci escreve com grande reverência: Reverendo e muito douto senhor Athanasius Kircher, meu propósito ao dirigir-me a Vossa Senhoria hoje é apresentar-lhe um enigma que tem capturado meu intelecto e o de outros por longo tempo. Um mistério que, confio, sua vasta erudição e seu gênio decifrador poderiam iluminar. A carta referia-se explicitamente ao manuscrito Voynich. Marci explicava: Refiro-me a um livro que, segundo me consta, pertenceu em sua época a Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o qual o adquiriu por uma soma considerável. Disse que pagou 600 ducados de ouro, convencido de que a obra continha segredos profundos da arte alquímica. O valor mencionado, 600 ducados de ouro,
seria uma fortuna astronômica para a época, equivalente a cerca de US$ 100.000 em valores atuais, o que demonstra a importância atribuída ao objeto. O livro, segundo a descrição, apresentava páginas repletas de plantas que não se assemelhavam a nenhuma espécie conhecida pela ciência botânica, além de constelações que não se encaixavam em nenhuma carta astronômica padrão. E, acima de tudo, estava escrito em um idioma que ninguém em toda a universidade, nem os maiores linguistas de Praga, havia conseguido decifrar. Marcy descrevia o conteúdo como algo único. O mais surpreendente é seu texto, um idioma desconhecido, uma escrita que não se assemelha a nenhuma das línguas conhecidas, ou, pelo menos, que tenhamos podido decifrar. Ele encerrava a carta colocando suas esperanças em Kircher. Fico à espera de suas notícias, com a esperança de que a providência ilumine seu engenho neste empenho. Ele pedia ajuda a Kircher justamente porque o jesuíta era famoso por suas tentativas, ainda que muitas vezes equivocadas, de decifrar os hieróglifos egípcios e outras línguas perdidas. Marcy chegou a enviar o manuscrito para Roma, na esperança de uma solução. Isso comprova que já em 1665 o Voynich era considerado um problema sem solução, um enigma antigo que frustrava gerações de estudiosos. Na mesma carta, Marcy mencionava uma crença popular na corte de Rodolfo II, a de que o autor da obra seria Roger Bacon. Roger Bacon foi um filósofo, cientista e frade franciscano inglês do século XIII, famoso por ser um homem muito à frente de seu tempo, muitas vezes associado à magia e ao ocultismo devido aos seus estudos avançados. Ele estudou óptica, física e matemática, sendo um dos primeiros europeus a teorizar e experimentar com lentes de aumento e refração da luz. Essa conexão torna a teoria fascinante, pois poderia explicar algumas das ilustrações mais intrigantes do manuscrito. Muitas páginas contêm desenhos pequenos e detalhados que lembram estruturas celulares, tecidos biológicos ou micro-organismos vistos através de lentes de aumento. No entanto, aqui surge um problema cronológico insuperável. Os primeiros microscópios capazes de revelar esse nível de detalhe celular só foram inventados no final do século XVI, ou início do século XVII, quase 400 anos após a morte de Roger Bacon. Atribuir a ele o conhecimento de estruturas microscópicas seria um anacronismo científico difícil de sustentar. Com o tempo, surgiu outra teoria popular. O livro seria uma obra precoce de Leonardo da Vinci. Os defensores dessa ideia argumentam que os desenhos do manuscrito, embora complexos em conceito, são executados de forma um tanto torpe ou ingênua, sugerindo a mão de alguém talentoso, mas ainda em formação, não de um profissional estabelecido. Isso poderia indicar um trabalho juvenil de um gênio, e então uma pista astrológica foi encontrada para reforçar essa hipótese. Em uma das páginas dedicadas aos ciclos zodiacais, há uma ilustração representando 15 mulheres nuas, algumas delas com a aparência de estarem grávidas, todas imersas em banheiras ou tubos ao redor de um círculo central. Cada mulher segura uma estrela, o que poderia simbolizar o nascimento ou a alma. O detalhe crucial é que, bem no centro desse diagrama, está o símbolo de Áries, o signo zodiacal correspondente ao mês de abril. A conexão proposta é a seguinte: 15 mulheres grávidas, signo de Áries, 15 de abril. Essa é exatamente a data de nascimento de Leonardo da Vinci, 15 de abril de 1452. Pode ser apenas uma coincidência numérica, é claro, mas quando se está diante do livro mais misterioso do mundo, nenhuma possibilidade é descartada rapidamente. Se alguém na história teve a mente inventiva, a obsessão pelos códigos, a escrita espelhada de Leonardo é famosa, e o talento para criar algo assim do zero, esse alguém poderia ter sido Leonardo. Contudo, essa teoria também esbarra em problemas materiais. O pergaminho utilizado no manuscrito é de altíssima qualidade e custo elevado. O formato do livro é maior do que o padrão de cadernos de anotações da época, contendo folhas desdobráveis complexas, fold-outs, o que era extremamente caro e difícil de produzir. Além disso,
a regularidade da caligrafia e a encadernação original indicam que o trabalho foi preparado por um escriba profissional ou por alguém com treinamento formal específico, não parecendo o caderno de rascunhos de um jovem aprendiz. Foi um projeto cuidadosamente planejado, que deve ter levado anos para ser concluído, exigindo recursos financeiros, mão de obra qualificada e acesso a materiais nobres. Diante das dificuldades de tradução, surgiu também a teoria do ceticismo total. E se tudo fosse uma falsificação moderna, criada pelo próprio homem que o encontrou? Wilfrid Voynich era um comerciante experiente de livros raros. Ele conhecia profundamente o mercado, sabia o que os colecionadores procuravam e entendia quais detalhes poderiam fazer um manuscrito passar por autêntico. De fato, após a descoberta, a reputação de Voynich explodiu. Ele ganhou reconhecimento internacional, acesso a círculos acadêmicos de prestígio e a esperança de vender o livro por uma fortuna. Além disso, o manuscrito não tinha uma proveniência documentada clara antes de chegar às suas mãos. Apareceu do nada, sem um histórico verificável em catálogos anteriores. O que tornava tudo ainda mais suspeito era a própria escrita, limpa demais, sem correções, sem os erros comuns a qualquer copista medieval. Porém, essa teoria da fraude moderna caiu por terra no século XXI. Nos anos 2000, a Universidade de Yale autorizou a realização de testes de datação por radiocarbono, carbono 14. Os resultados foram conclusivos. O pergaminho, a pele animal usada nas páginas, foi fabricado entre os anos de 1404 e 1438, com 95% de precisão estatística. Além disso, análises químicas das tintas revelaram que os pigmentos eram compatíveis com os materiais disponíveis na Renascença, sem traços de substâncias sintéticas modernas. Alguém poderia argumentar que Voynich teria conseguido pergaminhos antigos em branco e tintas antigas para forjar o texto. Embora teoricamente possível, isso é tecnicamente improvável ao extremo. Encontrar um volume inteiro de pergaminho não utilizado do século XV seria um milagre por si só. Além disso, a análise microscópica da tinta mostrou que ela penetrou no pergaminho de maneira natural ao longo dos séculos, sem sinais de manipulação química recente. Ou seja, o manuscrito é físico e materialmente autêntico, é antigo e não é uma fraude do século XX. Com a autenticidade material confirmada, a investigação voltou-se para as pistas visuais internas. Em uma das páginas, surge um detalhe arquitetônico único, a única estrutura construída que é claramente reconhecível em todo o manuscrito. Uma cidade amuralada, desenhada com torres que possuem um acabamento muito específico, conhecido como merlões em cauda de andorinha, ou ameias em forma de V invertido. Esse detalhe, aparentemente pequeno, muda todo o contexto geográfico da obra. Esse estilo de fortificação era característico e exclusivo do norte da Itália durante os séculos XIV e XV, especialmente na região da Lombardia e do Vêneto. Essa evidência visual alinha-se perfeitamente com a datação do carbono 14, 1404-1438, e com o histórico de posse descrito na Carta de Marci. A carta menciona que o livro chegou às mãos de Marci através de um amigo, o Dr. Rafael Mnichowski, que, por sua vez, o teria herdado de um colega. Reconstruindo a linha do tempo, temos o seguinte cenário provável. O autor escreveu o manuscrito no início do século XV, no norte da Itália. Em algum momento, a obra viajou para a Europa Central e foi adquirida pelo imperador Rodolfo II em Praga. De Rodolfo, passou para Jacobus Sinapius, cuja assinatura foi encontrada. Após a morte de Sinapius, passou para Georg Baresch, um alquimista de Praga que trocou correspondências com Kircher sobre o livro. De Baresch, foi para Mnichowski e dele para Marci. Finalmente, em 1665, Marci o enviou para Kircher, em Roma, onde o rastro se perdeu nos arquivos jesuítas até ser reencontrado por Voynich em 1912. Conhecemos as mãos pelas quais ele passou, mas a identidade do autor original e o significado do texto
permanecem um mistério absoluto. O manuscrito Voynich não é apenas um livro ilegível, é uma obra que demonstra estrutura, ordem e intenção editorial clara, dividida em 6 seções temáticas distintas. A primeira e mais extensa parte é dedicada à botânica. Há mais de 100 desenhos de plantas, executados com um nível de detalhe quase obsessivo. O problema é que a grande maioria dessas plantas não existe na natureza conhecida. Algumas apresentam raízes que parecem familiares, caules comuns ou folhas realistas, mas o conjunto da planta é uma quimera. Raízes de uma espécie, folhas de outra e flores de uma terceira, ou simplesmente formas orgânicas que parecem alienígenas. Podem ser representações estilizadas, espécies extintas ou invenções puras. Em seguida, o foco muda radicalmente para a astronomia e a astrologia. Aparecem diagramas circulares complexos, sóis, luas, estrelas e símbolos do zodíaco reconhecíveis, como peixes, Áries, touro, muitas vezes cercados por mulheres nuas segurando estrelas. Depois, vêm ilustrações ainda mais bizarras na seção chamada de balneológica, banhos. Dezenas de figuras femininas nuas, com abdômenes proeminentes, banham-se em piscinas verdes ou tubos interconectados que lembram órgãos internos ou sistemas hidráulicos complexos. Não há contexto claro. Seria um tratado sobre reprodução? Sobre banhos medicinais, alquimia simbólica? O texto nessa parte é denso e contínuo. O manuscrito também apresenta uma seção cosmológica, com diagramas desdobráveis de grande escala, os fold-outs, contendo medalhões, ilhas e formas geométricas que parecem mapas de sistemas ou territórios desconhecidos. Mais adiante, a botânica retorna, mas agora na seção farmacêutica. As plantas aparecem ao lado de frascos, potes de boticário e raízes cortadas, sugerindo a preparação de remédios ou compostos. Por fim, a última seção é composta apenas por blocos de texto denso, sem ilustrações, separados por estrelas ou marcadores na margem esquerda, assemelhando-se a um índice ou a uma lista de receitas, instruções finais. Estima-se que o livro contenha mais de 170 caracteres, agrupados em palavras que variam de 2 a 10 letras. A análise gráfica mostra que não há caos. O texto tem ritmo, fluidez e lógica visual. Existem cerca de 20 a 30 símbolos básicos que se repetem, o alfabeto Voynich, além de alguns caracteres raros que aparecem poucas vezes. A escrita flui da esquerda para a direita, como na maioria das línguas europeias. Isso indica que o autor dominava um sistema de escrita estabelecido. Ele não estava desenhando símbolos aleatórios, mas escrevendo algo estruturado. Uma das primeiras e mais fortes hipóteses foi a de que o texto não seria um idioma natural, mas sim um código criptografado. Um cifrado clássico, onde letras reais são substituídas por símbolos inventados, ou onde a ordem é alterada para esconder informações sensíveis, algo muito comum entre alquimistas e cientistas da época para evitar a acusação de heresia ou bruxaria. A história da criptografia apoia essa ideia. Desde a cifra de César na Roma Antiga até os códigos polialfabéticos sofisticados das cortes italianas do século XV, esconder mensagens era uma prática padrão. Alquimistas frequentemente misturavam latim, grego, hebraico e símbolos astrológicos para proteger seus segredos. O Voynich encaixa-se na ideia de conhecimento proibido. Mas há um obstáculo técnico para a teoria do código simples. Todo código de substituição, quando quebrado estatisticamente, revela a estrutura do idioma subjacente, seja latim, italiano ou alemão. No Voynich, isso não acontece. As análises de frequência não correspondem a nenhuma língua europeia conhecida. Além disso, códigos manuais costumam gerar erros, correções e inconsistências. O Voynich é fluido demais, rápido demais. Escrever um código complexo exige pausas e consultas a tabelas, o que deixaria marcas de hesitação na caligrafia. Mas o escriba do Voynich escreveu com a naturalidade de quem escreve uma carta na língua materna. Surpreendentemente, quando submetido a análises estatísticas modernas, como a lei de Zipf,
o texto se comporta como um idioma natural. A lei de Zipf diz que em qualquer língua humana, a palavra mais frequente aparece o dobro de vezes que a segunda, o triplo que a terceira, e assim por diante. É um padrão universal da linguagem humana. O manuscrito Voynich obedece a essa lei com perfeição. Se fosse apenas uma sequência aleatória de símbolos, gibberish, essa curva estatística não existiria. Isso sugere que há, de fato, uma estrutura linguística complexa por trás dos símbolos. Os linguistas também identificaram dois dialetos, ou estilos distintos no livro, chamados de Voynich A e Voynich B. Eles diferem ligeiramente na caligrafia e no uso de certas palavras, e aparecem em seções diferentes do manuscrito. Isso levou à teoria de que o livro pode ter sido escrito por duas pessoas diferentes, ou em dois períodos distintos. Outra característica estranha é a rigidez das palavras. Algumas letras só aparecem no começo, outras só no fim, e certas combinações são proibidas. Um comportamento muito mais restritivo do que o das línguas europeias, lembrando mais línguas semíticas, como árabe ou hebraico, ou até línguas asiáticas, embora o alfabeto não se pareça com elas. Diante do beco sem saída persistente, nas tentativas de tradução convencional, a comunidade científica e criptográfica viu-se forçada a buscar alternativas que pudessem explicar a existência de uma estrutura tão complexa e resistente. Se o texto não se trata de um código criptográfico clássico, uma vez que não há um idioma base detectável por baixo dos símbolos, surge com força a hipótese de estarmos diante de um idioma natural perdido. A história da humanidade, infelizmente, oferece exemplos reais e trágicos de situações semelhantes, que servem de paralelo para o enigma do Voynich. O caso mais célebre é o das tábuas Rongo-Rongo, descobertas na remota ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico. Essas tábuas de madeira contêm glifos repetitivos, linhas ordenadas e estruturas sintáticas que sugerem claramente a existência de uma gramática funcional e de um sistema de escrita completo. No entanto, ninguém consegue lê-las hoje. Não porque o código seja tecnicamente impossível de quebrar, mas porque o conhecimento da língua morreu violentamente junto com os habitantes originais da ilha, que foram dizimados por doenças trazidas por exploradores e pelo tráfico de escravos no século XIX. O Rongo-Rongo permanece indecifrado, não por ser um segredo protegido, mas por ser o registro silencioso de uma voz cultural que se calou para sempre. Será que o manuscrito Voynich representa um fenômeno análogo na Europa? Seria ele o último vestígio sobrevivente de uma cultura isolada, talvez uma comunidade alpina remota, uma seita gnóstica ou um grupo étnico minoritário vindo da Ásia ou do Oriente Médio, cujo idioma e escrita desapareceram sem deixar outros registros históricos. Embora seja uma possibilidade romântica e fascinante, essa teoria enfrenta o ceticismo dos historiadores. A Europa do século XV já era um continente densamente conectado por rotas comerciais e eclesiásticas, tornando difícil acreditar que uma língua escrita inteira pudesse existir e desaparecer sem deixar rastros em outros documentos, contratos ou bibliotecas. Diante dessa improbabilidade, ganha força uma segunda linha de pensamento. A de que o Voynich não é um idioma natural, mas sim um idioma artificial, ou uma língua construída, conlang, criada propositalmente do zero. Nesse cenário, o autor, demonstrando uma capacidade intelectual extraordinária, teria inventado não apenas o alfabeto visual, mas também toda a gramática, a sintaxe e o vocabulário, criando um sistema lógico fechado e autossuficiente. Exemplos modernos, como o Esperanto ou as línguas ficcionais de Tolkien, mostram que isso é possível. Se o Voynich for um precursor renascentista dessa prática, conhecido como uma língua filosófica a priori, então não há um idioma subjacente para traduzir. A chave para a leitura não estaria na substituição de letras, mas na compreensão da lógica mental exclusiva de seu criador, o que tornaria a decifração quase impossível sem um manual ou pedra de Roseta. No entanto,
para uma parcela significativa dos pesquisadores contemporâneos, a resposta pode ser muito mais cínica e pragmática. Uma das teorias mais controversas, e ao mesmo tempo tecnicamente robustas, foi proposta em 2004 pelo pesquisador Gordon Rugg, da Universidade de Keele, no Reino Unido. A tese de Rugg é devastadora. Segundo ele, o manuscrito Voynich pode não significar absolutamente nada. Ele argumenta que o livro pode ser um exemplo sofisticado de gibberish, algaravia ou texto sem sentido, gerado mecanicamente. Rugg demonstrou experimentalmente que é possível replicar todas as características estatísticas complexas do Voynich, como a conformidade com a lei de Zipf, a repetição de prefixos e sufixos e a estrutura rítmica, utilizando uma tecnologia simples disponível no século XVI, a grelha de Cardano. Trata-se de uma técnica que envolve sobrepor uma cartolina com buracos recortados sobre uma tabela de sílabas e palavras pré-selecionadas. Ao mover a grelha em posições diferentes, o usuário pode combinar fragmentos para formar novas palavras que parecem coerentes visualmente, mas que não carregam nenhum significado semântico real. Essa teoria explicaria de forma elegante uma das anomalias mais estranhas do manuscrito: a ausência total de correções. Em qualquer manuscrito medieval genuíno, o copista comete erros, risca palavras e faz anotações marginais. No Voynich, o fluxo é contínuo e perfeito. Se o texto fosse gerado por um algoritmo manual como a grelha, não haveria como errar a ortografia, pois não existiria uma ortografia correta a ser seguida. O escriba apenas precisaria copiar mecanicamente as combinações geradas, entrando em um estado de fluxo automático. Se essa hipótese estiver correta, o manuscrito Voynich seria, na verdade, uma das fraudes mais elaboradas e bem-sucedidas da história humana. Ele teria sido criado não para transmitir conhecimento, mas para vender a ilusão de conhecimento. Considerando que o imperador Rodolfo II, famoso por sua obsessão por ocultismo e alquimia, pagou a fortuna de 600 ducados de ouro pelo livro, o golpe teria sido um sucesso retumbante. O livro seria, portanto, um invólucro vazio, uma obra de arte performática, projetada para fascinar e confundir, mas desprovida de qualquer mensagem interna. Apesar da elegância racional da teoria de Rugg, ela não satisfaz a todos os especialistas. Muitos argumentam que a complexidade e a especificidade das ilustrações sugerem um propósito genuíno que vai além de uma simples farsa financeira. A existência de rótulos específicos ligados a partes das plantas ou a estrelas nos diagramas indica uma tentativa intencional de catalogação e comunicação, o que seria trabalho demais para um simples fraudador. Além disso, a consistência dos dialetos na Voynich A e B sugere uma colaboração ou uma evolução natural da escrita que dificilmente seria mantida em uma fraude gerada aleatoriamente. Assim, após mais de um século de análises computacionais modernas, somadas a séculos de tentativas históricas por mentes brilhantes, encontramo-nos, ironicamente, no mesmo ponto em que Wilfrid Voynich estava em 1912. Continuamos segurando um objeto que é, ao mesmo tempo, um tesouro visual e um abismo intelectual. O livro está ali, físico, palpável, testado por carbono 14 e quimicamente validado, desafiando nossa compreensão com suas páginas de velino e tinta ferrogálica. Hoje ninguém sabe quem o escreveu, ninguém sabe o motivo de sua criação, e o mais perturbador, ninguém conseguiu ler uma única sentença com certeza absoluta. Que a realidade desconfortável que a ciência talvez precise aceitar é que o segredo pode ter morrido com seu autor. O manuscrito Voynich permanece assim como o Everest inescalável da criptografia histórica, um monumento à capacidade humana de criar ou ocultar significados que transcendem o tempo. Se você gosta de enigmas e mistérios, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Seu apoio faz toda a diferença.